A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje o projeto de lei que proíbe a contribuição sindical obrigatória. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que impede os sindicatos de exigirem o pagamento da contribuição sindical sem autorização do empregado. O texto agora segue para a Comissão de Assuntos Sociais em caráter terminativo, ou seja, se não houver recurso de plenário e for aprovada, irá para a Câmara dos Deputados. O projeto de autoria do senador Stevenson Valetim, do Podemos do Rio Grande do Norte, altera a CLT para que mesmo os filiados a sindicatos tenham que autorizar prévia e expressamente a cobrança de contribuições aos sindicatos da sua categoria. De acordo com o texto aprovado, no ato de contratação do empregado, o empregador deve apresentar ao contratado por escrito qual é o sindicato que representa a sua categoria e o valor da contribuição assistencial cobrada. O empresário também terá que apresentar ao empregado o direito dele não se filiar ao sindicato e nem pagar a contribuição. Além disso, o empregado não poderá ser cobrado pelo sindicato com nenhum valor caso ele opte por não contribuir. O relator do projeto, o senador Rogério Marinho, também do PL Potiguar, incluiu em seu relatório o que ele chama de regulamentação da oposição, para que o projeto seja válido também para a recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Em 11 de setembro, a Corte aprovou a chamada contribuição assistencial para sindicatos. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a defender limite de mandato no Supremo Tribunal Federal. Ele disse que a casa pode discutir o tema após Lula indicar o substituto de Rosa Weber. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a defender que ministros do STF e Supremo Tribunal Federal tenham mandato, além da elevação da idade mínima para ingresso na corte. Pacheco, que já se manifestou anteriormente favorável a essas propostas, afirmou que após o presidente Lula indicar o substituto de Rosa Weber, o Senado pode começar a discutir o assunto. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. Atualmente, ministros do STF podem ficar na corte até a aposentadoria, aos 75 anos de idade. A idade de ingresso na corte é de 35 anos. Pacheco afirmou ainda que os nomes colocados no páreo para a vaga de Rosa Weber no STF reúnem os predicados necessários. São cotados para o Supremo o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Uma ala do PT, Partido dos Trabalhadores, defende a indicação de uma delegada de polícia de Goiás para a pasta de segurança pública, caso o ministério seja recriado. O núcleo do PT, dedicado a discussões sobre segurança pública, defende que a deputada federal, delegada Adriana Cossi, de Goiás, assuma o Ministério da Segurança Pública, caso seja recriado. Para Abdalen Bruster, coordenador do setor de segurança pública do partido, Adriana é uma das maiores referências do partido sobre o tema e, por ser mulher, contempla a questão de gênero. Ex-delegada-geral da Polícia Civil de Goiás, a parlamentar é uma rara policial de expressão filiada ao PT. Outro nome do partido ligado à área é o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, também delegado da Polícia Civil.
A possibilidade de tirar a segurança pública da alçada do Ministério da Justiça, que já ocorreu no governo Michel Temer, voltou a ser discutida, com as especulações da ida de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Dino é um dos principais adversários dentro do governo da cisão. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que viajará ao estado do Amazonas para visitar as áreas atingidas pela seca histórica que atinge a região norte do país. O vice-presidente Geraldo Alckmin irá integrar a comitiva que vai visitar as áreas atingidas pela seca que castiga a região norte do país. Alckmin viajará para Manaus com uma comitiva de ministros para avaliar as consequências econômicas e sociais que a região enfrenta por causa de uma seca histórica, que deixou pelo menos 23 cidades em estado de emergência. A vazante que afeta 200 mil pessoas no estado já deixou animais mortos em embarcações encalhadas, além de ter provocado deslizamentos de terra. Segundo o Corpo de Bombeiros, há risco ainda de desabastecimento em cidades que dependem do transporte fluvial para o envio de combustível, alimentos e medicamentos. O governo do Amazonas já decretou situação de emergência em 55 dos 62 municípios do estado. Estima-se que cerca de 500 mil pessoas possam ser abaladas por efeitos da seca extrema. Outro estágio também bastante impactado fica em Rondônia. Muito bem, e no próximo bloco, acompanhe. Fechando a rodada no Brasileirão, Botafogo e Goiás empatam em 1-1. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.